Você tem noção de quantos vilões que tem travado você, quantos vilões que tem paralisado você na sua vida, os seus resultados, para te manter aí nessa linha, nessa zona de limitação, para te manter nessa zona de inércia que te segura para você ir para o próximo nível? Então é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, poderosos. Então já vou pedir para vocês, poderosos, aguardem até o final, que no final dessa live vai ter uma surpresa que eu vou partilhar para vocês, que muitas de vocês, inclusive, me escreveram até para dar essa surpresa, quais seriam as possibilidades. Então, no final dessa live, eu estarei, de fato, compartilhando com vocês a respeito de qual surpresa que é essa, para atender o pedido de todas aquelas que me escreveram, todas aquelas que entraram em contato comigo após a nossa imersão linda que nós fizemos na semana anterior. Então eu quero aproveitar para perguntar aí para vocês, se vocês estão ouvindo direitinho, como que vocês estão ouvindo aí o som, para a gente dar sequência. Já coloca aí um joinha se você está ouvindo essa live, ou se está dando algum eco, alguma coisa assim, para que eu possa diminuir ou aumentar aqui o meu som. Combinado? Então, poderosas, sejam muito bem-vindas a essa live de hoje, onde o tema dessa live é esse tema incrível: os vilões que impedem você de se tornar uma líder e uma verdadeira dona de si, dona da sua própria vida. Muitas pessoas falam, é muito fácil liderar equipes, é muito fácil liderar a vida, é muito fácil liderar qualquer coisa. Pode ser muito fácil. E o desafio é liderar a sua própria vida. É porque nós fomos acostumados desde criança a gente apontar o dedo para o outro, a gente condenar e julgar o outro, mas não ter a consciência de tudo aquilo que era necessário cuidar primeiramente de nós. Porque sim, eu posso liderar muito bem o outro quando eu também estou me autoliderando. Isso é a lei incrível do universo. Quando eu passo a me conhecer, todas aquelas emoções lá internas, eu consigo olhar para o outro, olhar como que está a minha equipe, olhar como que está as minhas atitudes diante de uma organização, até porque dentro de uma organização ela também é representada por pessoas. Então, tanto no cunho pessoal como profissional, é lidar com pessoas. Tudo se trata como lidar com pessoas. Então, poderosa, eu convido você para você parar agora e refletir. Como é que você tem cuidado da sua vida? Você tem olhado muito para o mundo externo ou você em algum momento você parou para olhar aí? O foco está no interno, de você, as suas atitudes, o seu comportamento, as suas emoções. Você tem consciência disso? Ou você é mais uma daquelas que continua caminhando no piloto automático? Comece, de fato, a viver a sua vida pautado dentro das suas escolhas. Uau! Dentro da sua verdade. O que de fato é verdade para você? O que você vem escolhendo que é leve, que é fácil, que é prático e aquilo que de fato está muito conectado à sua verdadeira essência de ser, né? E eu gosto de estar sempre começando com uma reflexão. E a reflexão que eu tenho para deixar aqui para vocês hoje, pra gente, antes da gente começar a iniciar essa live, é: o Criador, ele não tem mãos além das suas. E sim, você merece, poderosa, se priorizar o suficiente para você alinhar-se com o seu bem-estar. O quanto que se requer de nós, o quanto que isso agrega para a nossa vida pessoal, profissional, emocional, espiritual, intelectual, em todas as demais áreas da vida, quando eu estou me reconhecendo que sim, o Criador, ele não tem mãos além das suas, justamente porque ele vai fazer a parte dele, poderosa. Porém, se requer que você também faça a sua. Não há transformação sem ação. Não há transformação sem que você também faça a sua parte.
E quando você recebe todo o conhecimento, que você coloca tudo isso em prática, você de fato coloca suas mãos ali em ação, aquilo se torna sabedoria. Então, o quanto que isso é enriquecedor aí para sua vida, para suas escolhas e para tudo que você de fato se compromete em mudar, em trabalhar aí na sua vida. Então, já aproveita, poderosa. Se vocês estão aí ouvindo o som, né? Como que vocês estão ouvindo o som? Vai colocando aqui se o som realmente está bom, já começa compartilhando, pega aí o aviãozinho se está fazendo já sentido para vocês o que eu estou falando, coloca o dedinho aí no coraçãozinho para vocês passarem um feedback que se esse tema realmente de fato é relevante e aplique toda essa lei, sabe a lei, a corrente do bem, aquilo que você está recebendo e que acaba sendo bom e acaba sendo gratificante para você, uma contribuição na sua vida, compartilhe isso com outras pessoas, porque tudo aquilo que eu compartilho com outras pessoas com o intuito de contribuir ainda mais na vida das pessoas, de fato você também está recebendo isso para você. Então, poderosa, compartilhe aí com outras poderosas para que a gente possa fazer essa corrente do bem, essa corrente de mulheres poderosas e realizadoras que estão em busca de todo esse processo de despertar, de todos esses processos desse entendimento de si mesmo, impactar na sua própria vida e na vida de todos ao seu redor. Uau! E o quanto que isso é enriquecedor para você. Quanto que isso é enriquecedor para todos que estão ao seu lado, quanto que isso é impactante dentro da sua vida pessoal, dentro da sua vida profissional. Então vamos lá, poderosas! Eu gosto de dizer que desde muito cedo, mesmo enquanto criança, nos foi ensinado a distinguir a polaridade do que é certo, do que é errado, do que é o bom, do que é o mal, do que é um salvador ou o que é uma causa perdida. Mas aí eu te pergunto, poderosa, mas e se a única diferença real a respeito disso for quem está contando a história para vocês? É isso aí, muito bem-vinda, somos poderosas e vamos ficar ainda mais e mais com essas dicas maravilhosas. É isso aí, Mi, sejam muito bem-vindas. Então, desde muito cedo nós já aprendemos a polaridade, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E aí, se a gente pudesse entender hoje, reconhecer, ser e perceber que muitas vezes tudo aquilo que nós aprendemos, poderosa, foi baseado também em uma programação, ou seja, nós somos programados de acordo com a nossa vivência, nós fomos programados dentro de um padrão, dentro de um sistema, dentro de uma educação, dentro muitas vezes de muitas circunstâncias limitadoras. Só que lógico, nós não podemos cobrar os nossos ascendentes, pai e mães, porque eles só deram para nós aquilo que eles também tiveram. Nós não podemos cobrar das pessoas aquilo que elas não têm condições de nos dar. Então, quando nós entendemos isso, uau, isso é libertador. Eu liberto toda a limitação do meu pai, eu liberto toda a limitação da minha mãe, porque eles deram o melhor dentro das possibilidades deles. Com certeza, se eles tivessem a oportunidade que eu tive, a oportunidade que com certeza cada uma de vocês também tiveram, também estão tendo, com certeza eles fariam diferente, porque eles só repassaram aquilo que eles também aprenderam. Então aí eu pergunto para você, poderosa, você conhece de fato? Escreve aí para mim, vocês conhecem de fato quais são os vilões que impedem vocês de avançarem na sua vida, de se tornar de fato líderes de si, líderes da própria vida, líderes das suas próprias emoções, decisões e escolhas? Escreve aí. Ai, não esqueça, enche o dedinho aí nesse coraçãozinho, fica com o dedinho nesse coraçãozinho, tipo um imã, coladinho aí, para que vocês possam também contribuir com o meu trabalho, porque quando vocês fazem isso, deixa o coração, comenta, compartilha com um aviãozinho com outras pessoas. O Instagram, ele vai identificar que esse tema é um tema relevante, que esse tema, ele está contribuindo na vida das pessoas. Então, poderosa, contribui aí com o meu trabalho, que todo esse trabalho que eu faço, além de entregar com muito amor, eu preparo com muito carinho mesmo. Então, vamos
Vamos ativar essa nossa reciprocidade para que a gente possa crescer ainda mais, já que todo trabalho que eu faço é um trabalho orgânico. Eu não estou colocando dinheiro aqui para o Instagram colocar minha live lá no topo das galáxias. Tudo que eu faço aqui é de maneira orgânica e as pessoas que contribuem com o meu trabalho acabam também contribuindo com toda essa parte desse alcance. Então, poderosa, existem vários vilões. E os principais eu vou compartilhar com vocês. São alguns vilões. E aí vocês vão estar escrevendo se alguns desses vilões vocês estão se identificando com isso na vida de vocês. Então, o primeiro vilão e sabotador da nossa própria vida é o vilão, é aquele sabotador julgador. Quem que é esse julgador? Esse julgador é aquela pessoa que ela apenas encontra defeitos em si mesmo, defeitos nos outros e em todas as circunstâncias. Tudo que vai fazer, ela está julgando, ela está olhando sempre para alguma situação, condenando, realizando altos tipos de julgamento. E aí, você se encontra em algum desse patamar em relação a essa prática, em relação a esse hábito, mesmo que de maneira inconsciente como uma julgadora? Por exemplo, receber um elogio, quando vai receber, alguém faz um elogio, nossa, você está linda hoje, você está radiante. A pessoa, não, você não está enxergando, porque você não está vendo, porque a minha vida está assim, assim, assado, porque a minha vida está, porque o sol, porque a lua. E aí aquela pessoa fica naquela ruminação, ela está sempre procurando defeitos. Você está fazendo um elogio, a pessoa está sempre procurando defeito. Você está linda hoje, que nada, são seus olhos. A pessoa está julgando, ela não se permite receber. E pessoas que estão em constante julgamento diante da sua vida, ela na verdade está bloqueando, sabe? Bloqueando a riqueza, aquelas riquezas que o universo tem aí disponível. O não receber, quando a gente bloqueia todo esse processo, entra nesse processo de julgamento, a gente está, na verdade, impedindo o receber de qualquer ordem. Quando a gente fala receber de qualquer ordem, receber um presente, receber um elogio, receber um convite, receber todas as infinitas possibilidades que já estão aí disponíveis para nós, porque o universo ele é riquíssimo. E quando a gente está nesse processo de permissão, a gente está assim, uau, na permissão de receber de tudo e de todos. Então, deixa eu ver o que na maioria das vezes, sem a gente querer, isso acontece. Exato, por isso que quando eu falo, exatamente, em relação a isso, é estar trazendo esses vilões, justamente para estar trazendo essa parte dessa consciência, porque quando nós adentramos nesse processo de autoconhecimento, eu digo, uma vez que a nossa mente se expandiu, ela jamais se voltará ao tamanho original. Já dizia Einstein isso. Quando a gente está nesse processo de expansão, nós estamos aí recebendo infinitas possibilidades, porque é através desse conhecimento, aplicamos ele, se torna sabedoria. E quando a gente começa a aplicar isso na nossa vida, oi, Karine, boa noite. Quando a gente começa a aplicar isso na nossa vida, o que começa a acontecer? Começa a ter consciência, uau, eu estou sendo uma julgadora. O julgador está sempre em julgamento. Alguém vai fazer uma live, alguém vai fazer algo, está sempre julgando. Alguém veste uma roupa, está sempre julgando. Alguém faz algo, está sempre julgando. E às vezes a pessoa está ali no piloto automático, ela não se dá conta do quanto que ela está num processo contínuo de julgamento. Então, o primeiro vilão e sabotador da nossa vida é o vilão, o bendito julgamento. Então, uau, poderosa, que consciência é essa que está vindo aí a respeito do seu comportamento, mesmo que de maneira inconsciente, de julgar, de condenar a respeito de tudo isso? O segundo vilão, sabotador, perfeccionismo. E aí? A pessoa perfeccionista é aquela insistência, sabe aquela insistência naquela necessidade de perfeição, aquela ordem,
aquela organização levada completamente a sério. Poderosa, e se a vida puder ser ainda mais leve, ainda mais divertido, para estar fazendo trabalhos, projetos, criando mais e mais e mais, mas com leveza. Quem conhece pessoas que quando é aquela pessoa hiper, mega bacana, divertida e tudo mais, de repente você começa a fazer um trabalho em conjunto, meu Deus, como pode melhorar? Você fala, nossa, eu não consigo mais trabalhar dessa maneira, porque quando é tudo tão bom, quando começa a trabalhar sobre algo junto, aquilo começa a gerar aquele peso, daquele perfeccionismo, daquela necessidade de perfeição, aquela ordem, e se fugir daquela ordem, aquilo acaba ficando pesado demais. Então, poderosa, o que eu quero dizer para você, antes feito do que não feito. Então, quantas possibilidades na nossa vida a gente pode ter se nós estivermos em total permissão de criar, avançar, aprender, melhorar, criar, avançar, aprender, melhorar. É o exercitar até se tornar. Eu falo disso porque vindo de toda essa parte dessa imersão, foi algo assim, várias coisas acontecem quando você está num processo do mundo digital. Muitas coisas não são compartilhadas, só que quando nós estamos, inclusive está aqui a Karine da minha equipe para partilhar, para compartilhar a respeito disso também, o quanto que é bom a gente aprender com os desafios, isso vem, e a gente está sempre na pergunta, uau, como pode melhorar ainda mais isso? O que se requer hoje? O que eu posso fazer diferente de hoje? Então, assim, sem aquela necessidade do perfeccionismo, mas sim fazer, repetir, melhorar, aprender. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, quando nós aprendemos a respeito desse vilão sabotador, e tem aquelas pessoas que ela tá sempre naquele perfeccionismo. Não, eu preciso fazer aqui, eu tenho que melhorar, e nunca entrega algo, nunca faz algo, porque ela tá sempre no melhorar, naquele peso, e ela não consegue sair do outro lado. Esse é um vilão, é um comportamento totalmente sabotador de perfeccionismo. Então tem pessoas que falam, mas nossa, o perfeccionismo é algo muito bom. Será que é algo muito bom? Que na verdade, poderosa, é como, pense, imagine uma criança. Uma criança, quando ela começa a andar, ela vai cair, ela vai andar torta, ela vai andar completamente, às vezes, errado do que é para o andar certinho. E aí, o que acontece, poderosa? Essa criança, ela só vai aprender a andar bonitinho ali, andar certinho, depois que ela cair vários tombos, depois que ela praticar, né? Caiu, levantou, sacudiu a poeira, foi de novo, caiu de novo. É o repetir, é o exercitar até se tornar. E isso faz toda a diferença, né? Então, e é isso na nossa vida. Como lá essa experiência do andar, quando a gente está de fato nessa permissão do errar, nessa permissão do errar, melhorar, errar, modificar, errar, persistir, tudo isso acaba fazendo a diferença e a gente acaba entrando naquele processo de criação. Uau! O que mais agora? O que mais agora? E a gente acaba criando aquele prazer, uau, e agora? Qual é o próximo projeto que a gente vai fazer? Uau, e agora? O que se requer agora? O que vem depois? O que vem depois? Porque você entra naquele looping prazeroso do fazer, do aprender, do corrigir, do melhorar, do lapidar, mas não nesse perfeccionismo exacerbado. Faz toda a diferença aí, poderosa. Tá fazendo sentido aí para vocês? Vocês estão nesse perfeccionismo e nada sai do outro lado, tá sempre se cobrando, levando tudo aquilo com muita seriedade, porque, olha, não vale mentir. Espelho, espelho meu, para quem é que eu estou mentindo a não ser eu mesma? Então, e o outro vilão? Qual que é o outro vilão sabotador? O outro vilão sabotador é ser um servidor 24 horas. Quem se identifica com isso? Você é uma poderosa que você está sempre servindo? 24 horas servindo o outro, 24 horas servindo os outros, 24 horas socorrendo os outros. Então, esse é um tipo de sabotador, é um vilão. Pessoas com esse comportamento é aquela pessoa que ela se considera hiperrealizadora. Ela tem que estar naquela necessidade de sempre servir, dependente lá daquele desempenho, daquelas realizações. Sabe aquelas atividades contínuas? Elas fazem isso continuamente para cobrar o quê?
isso continuamente para cobrar respeito, respeito próprio, uma cobrança, uma autocobrança dela, respeito próprio e autovalidação. Então, o que acontece? Principalmente as mulheres, né, mães, têm aquela característica de estar cuidando dos filhos, aí de repente já começa a trazer o marido como se fosse um filho, já começa a trazer os cachorros como se fosse, tudo acaba virando o filho dela, ela tá sempre servindo o outro, sempre servindo o outro, esquece de si mesmo, poderosa. Que consciência é essa que tá vindo aí? Que sim, que você pode estar fazendo todo esse trabalho do servir, mas o servir com congruência, o servir dentro de uma ecologia. O que é essa ecologia? Dentro de uma normalidade. Teu marido não é teu filho, né? Não, você tem ali, e mesmo com os filhos, quando nós colocamos ali o limite, você vai ver que você vai ter aquele tempo para servir e aquele tempo também para você se priorizar. Tá fazendo sentido, poderosa? Então, esse é um sabotador. Então, que consciência é essa, poderosa? Já vamos começar escolhendo aí desprogramar e atualizar todo esse comportamento de servidora 24 horas e você olhar para tudo isso. O que isso requer de você para que você já começa a ir olhando para a sua vida em relação a isso? Ó, já vai vindo aí a consciência em relação a isso. O quarto vilão e sabotador, vitimismo. E aí? Quem conhece aquela pessoa vítima, você vai falar sobre algo, aquela pessoa ela tá sempre focada naqueles comportamentos, naqueles sentimentos dolorosos, sabe aqueles sentimentos dolorosos como uma maneira de conquistar. Pessoas vítimas, ela tá sempre focada em tudo quanto é tipo de problema para ela conquistar, de fato, a empatia e a atenção das pessoas. Sabe aquelas pessoas que ela tá sempre focada, ai, mas e se, mais disso, sempre no problema, tá sempre sendo aquela vítima daquela situação. Poderosa, que consciência é essa que acaba vindo? Porque quando a gente começa a perceber esses comportamentos, não que a gente vá, por exemplo, eu sei que não é fácil a gente gerenciar esses comportamentos de vitimismo, principalmente no nosso ambiente, no nosso meio que a gente convive, mas nós podemos sim gerenciar. E quando você percebe que tem alguém ali já com aquele comportamento de vítima, poderosa, gerencia, sai, vai tomar uma água, sabe? Dá aquela saída, dá aquela fugida, dá aquela... e gerencia mesmo, porque isso são toxicidades que se a gente não estabelece também essa parte desses limites, isso acaba consumindo a gente. E muitas vezes, quando nós não temos consciência disso, a gente começa a adentrar naquele papo, é isso mesmo, e quando você vê, você entra naquela vibração, daqui a pouco tá sendo as vítimas, uma vítima se unindo com a outra vítima poderosa. Esse daí é um vilão, um tremendo de um sabotador que impede você de você avançar na sua vida. Então, que consciência é essa que tá vindo? Poderosa? Tá vindo algo aí para trazer alguma reflexão em relação, quando a gente fala assim, não que... Exatamente, pessoas viciadas. Gente, eu conheço pessoas que se você falar para ela, você conhece tal prática integrativa, assim, assim, assado, que a gente pode, assim, principalmente quando eu falo do poder da mente, o poder de criar esses novos caminhos neurais, o poder da poderosa utilizar a sua bonita lá, ativando aqui, ó, ativando a sua bonitinha através da sua cabeça. Elas ficam naquela loucura. Onde já se viu uma coisa dessa? Imagina, eu tô lá tomando meu, de manhã começo com o meu prazol, à tarde eu tomo não sei quantas gramas de não sei o que, depois eu tomo mais um relaxante. A pessoa tá sempre, ela é especialista em falar todo tipo. Vocês percebem que eu já nem de remédio eu não lembro o nome, gente. Por quê? O meu omeprazol natural é água com limão de manhã em jejum. E depois eu tenho o meu chazinho poderoso, né, Michele? Meu chazinho poderoso. Então, que tudo isso vai contribuir depois a minha alimentação. Então, justamente por quê? Porque quando a gente tá dentro desse processo aí poderosa, a gente acaba entrando naquela vibração, Então, o que se requer de você? Começar a trazer essa consciência, que comportamento é isso? Isso é meu?
Isso me pertence? A quem pertence isso? E poderosa, não importe para você aquilo que não é seu. Então já vai aplicando aí a ferramentazinha do a quem pertence isso, que depois lá no final também vou explicar o segredinho de tudo isso. Quando algo acontecer, você perceber que esses comportamentos estão vindo, você simplesmente vai se questionar lá em silêncio, a quem pertence isso? Devolva o remetente com partículas de consciência, não é seu. Não é seu, não importe para si. E o outro vilão, poderosa, sabotador, que pode estar impedindo aí você. Qual que é? A inflexibilidade. E aí? Conhece pessoas assim? Inflexível. Você coloca lá para fazer algum trabalho, para fazer algo. Ai, vamos realizar um exemplo, vamos realizar esse trabalho, vamos realizar lives em conjunto, vamos realizar essa atividade, vamos. Então, e o tema? Não, o tema poderia ser. Não, o tema não pode ser isso. Tem que ser sempre do jeito daquela pessoa completamente inflexível. É aquela pessoa que ela tá sempre focada, sabe? Que é aquele foco intenso, totalmente naquela parte daquele processamento racional de tudo, dentro dos seus relacionamentos pessoais, dentro dos seus relacionamentos profissionais, dentro dos seus relacionamentos amorosos. É aquela pessoa hiper mega racional, que tem que ser só do jeito dela, que se não for do jeito daquela pessoa, olha, para mim não serve, não me agrada, não é assim poderosa. Ó, eu vou dizer para vocês, pessoas que estão totalmente permissiva ao processo de criação, ao processo de ir para um novo patamar de vida, de expansão de consciência, de criação, e vamos expandir ainda mais, é aquela pessoa que ela recebe, e ela aplica a flexibilidade. Quando a gente fala flexibilidade cognitiva, flexibilidade neural, ela se permite aprender algo novo, ela se permite a praticar algo novo, ela se permite de fato evoluir na sua vida na permissão do novo. Então, poderosa! É isso aí, o chá do poder. E aí vem o chá do poder na permissão de criar um chá mais incrementado. Um dia eu faço um chazinho de um jeito, outro dia eu faço um chazinho e vou incrementando. E eu acho bem bacana no almoço, o que eu posso fazer hoje diferente, o que eu posso incrementar, e sempre na permissão. Gente, sempre na permissão. Sempre na permissão. E aí, é isso aí, eu me permito. Parabéns, a Karine, conheço. Então, na nossa vida vai passando situações que a gente vai experienciando e vai ficando super claro, nítido, esse tipo de vilões, pessoas com esse comportamento, esses comportamentos sabotadores e vilões que atrapalham de fato ir para o próximo nível. Ou até pode ir, mas com muito peso, com muita situação, só que chega lá na frente, não é verdadeiro, porque a pessoa ela não está sendo aquela congruência entre o que fala e o que vive, o que fala e o que pratica. Então, o que não é verdadeiro, poderosa, as máscaras caem, vai chegar um momento que as máscaras acabam caindo, né? O sexto vilão sabotador, uau! Deixa eu ver, eu me permito. Parabéns, é isso aí. Recebo e agradeço essa permissão para aprender mais e mais. Isso é, como diz a psicóloga Brené Brown, que ela fala muito sobre a coragem, né? A coragem para gerenciar, a coragem para enfrentar a sua própria vulnerabilidade. Quando a gente fala o que é essa vulnerabilidade, desconstruir essas muralhas, que muitas vezes as pessoas que estão naquela inflexibilidade, que ela acha que ela é o dono de toda a verdade, elas estão completamente com a sua portinha fechada para aprender o novo. E quando a gente aprende que vulnerabilidade nada mais é do que eu acordar e se questionar, uau, universo, o que tem? Quais são os presentes disponíveis para mim hoje? O que se requer de mim hoje aprender que vai agregar ainda mais para minha vida, para minha carreira, para minha profissão, para as minhas parcerias, para as pessoas que estão junto comigo, as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que podem contribuir com a minha vida profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente, espiritualmente. Universo, me mostra o caminho.
Universo, o que eu tenho que aprender hoje? Quando a gente está assim, nós estamos aqui, ó, tipo um livro aberto. Um livro aberto, né, que a gente fala, um livro, inclusive eu adoro esse livro, né, do Deepak Chopra, Criando Prosperidade. Você está o quê? Olha só que beleza, um livro aberto. Quando você está aberto na permissão para receber, para se permitir realmente a trabalhar toda essa parte da vulnerabilidade todos os dias. Você vai receber algo, você vai aprender algo e você vai cada vez mais aplicar isso na sua vida, cada vez mais expandir isso na sua vida, né? E aí pessoas que estão, toda essa parte desse vilão do negativismo tá sempre fechado. Por quê? Essa pessoa, ela tá sempre focada, conhece gente assim, se identifica com pessoas assim ao seu redor, pessoas negativas. Pessoas negativas, ela é aquela pessoa hiper mega vigilante. Sabe aquela pessoa hiper mega vigilante aqui, ó, lá nas alturas? Ela vive uma ansiedade contínua, ela vive uma ansiedade intensa quanto a todos os perigos da vida e o foco dela. Sabe onde está o foco dessas pessoas? O foco dessas pessoas está sempre em tudo aquilo que pode acontecer de errado. Então, pessoas com esse comportador, com esse vilão que está junto dessa pessoa, esse sabotador na vida dessas pessoas, ela está sempre focada lá no negativo. E aí quando vem pessoas ali ao redor para de repente puxar essa pessoa, porque sim, pessoas que estão aqui em cima de nós, por isso da importância do gerenciar. O que são esses ciclos que estão ao meu redor? Pessoas que estão aqui acima de mim, elas estão sempre me puxando, sempre me puxando. Pessoas com esse comportamento, esses vilões sabotadores, eu estou aqui, elas estão aqui embaixo e elas querem sempre o quê? Me puxar, porque esse tipo de comportamento tá sempre focado no perigo, tá sempre focado no problema. Sabe aquelas pessoas que você encontra devido ao estilo de vida que ela leva? Encontra a pessoa e aí, tudo bem? Mais ou menos. Você tá sabendo da tragédia? Você tá sabendo quem morreu? Você tá sabendo qual é o novo golpe do mercado? Você tá sabendo de tudo que tá acontecendo? Presta atenção, né? Então, só vê, e isso, Michele, é exatamente isso. Só vê problema e dificuldade em tudo, ou seja, a pessoa otimista, ela identifica uma oportunidade em cada desafio. A pessoa negativa e pessimista, ela identifica um problema em cada possibilidade. E aí, poderosa, qual é o legado? Qual é o legado que de fato você quer deixar para sua vida? Né, para você de fato se tornar uma líder de si, onde é que você vai se concentrar? O que é que de fato vai contribuir para que você possa se tornar essa verdadeira líder, dona de si da sua própria vida? O outro vilão sabotador, inquietude. Quando a gente fala inquietude, é diferente daquelas pessoas que eu digo insatisfeitas, mas insatisfeitas ecologicamente falando. Uau, eu obtive esse resultado na minha vida, agora eu alcancei esse patamar, e essa insatisfação, ecologicamente falando, é um motivador, é como se fosse um combustível para que ela continuasse a sua caminhada, avançasse para o próximo nível. Agora, essa inquietude, na verdade, é aquela pessoa totalmente inquieta. Raramente ela se sente em paz, mesmo que ela conseguiu algo ali na vida dela, que foi um resultado bom, foi um resultado positivo, ela continua inquieta. É a ingratidão, ela está recebendo ali, ela não consegue enxergar. E ela só consegue ficar o quê? Naqueles processos de inquietude. Ela não tem aquela sensação de satisfação dentro dela. Ela está sempre numa constante busca para maior excitação. Ela não tem consciência, de fato, de toda a disfunção que ela vive. Então, ou seja, esse é um sabotador, porque quando nós somos gratos pela nossa vida, conseguimos um determinado resultado, uau! O que se requer de mim agora para que eu possa, de fato, ir para o próximo nível? O que eu aprendo? O que deu certo? Uau! Como pode melhorar ainda mais? O que deu errado? Uau! Como pode melhorar ainda mais esse resultado para que eu possa melhorar, fazer diferente da próxima vez?
E ó, percebe a diferença poderosa? Olha a diferença de tudo isso. Então, o quanto que você está nessa permissão de liberar essa inquietude, desse comportamento e sim, começar a olhar para a sua vida com um nível de insatisfação, mas uma insatisfação ecológica, uma insatisfação que vai te trazer esse combustível para você continuar avançando e melhorando e lapidando. Afinal de contas, nós somos joias preciosas, a gente não é qualquer bijuteria. E uma joia preciosa se requer lapidar todos os dias, mas há uma diferença muito grande. Então, que consciência é essa poderosa que está vindo aí? Que consciência é essa? Está fazendo sentido aí para vocês? O 8º vilão, sabotador, é o vilão controlador. E aí? É aquela pessoa que ela quer controlar a sua sombra, ela quer controlar o seu comportamento, ela quer controlar a sua profissão. E se deixar, esse vilão sabotador quer controlar a sua alma. Então não importa qual é o grau de vida que você está ou qual é a posição. Pessoas totalmente controladoras, ela tem aquela necessidade de assumir a responsabilidade de controlar todo e qualquer tipo de situação, forçando, sabe o quê? Forçando todas as ações. Forçando todas as ações das pessoas às suas próprias vontades. Então não importa, será que essa pessoa ela tem empatia pelo outro? Será que essa pessoa consegue se colocar no lugar do outro? Será que essa pessoa tem empatia? Zero empatia. Essa pessoa jamais consegue se colocar no lugar do outro. Por quê? Ela quer controlar tudo e todos, só que ela não consegue olhar, que ela não consegue cuidar da sua própria vida. Tá lá com uma vida totalmente disfuncional, ela tá lá com uma vida totalmente cheia de infelicidade, uma vida repleta de julgamento, uma vida repleta de péssimos resultados, uma vida totalmente disfuncional, infeliz, depressiva, cheia de problemas. Mas quando alguém tá ali, se aproxima, pai amado, é isso, gente. Uau, como pode melhorar? Como pode melhorar? E se eu puder, quando a gente começa a ter consciência em relação a esse comportamento de controle, quando a gente começa a perceber que sair do controle, de fato, é a melhor maneira da gente estar em controle da vida. Porque quando eu saio do controle, quando eu saio desse controle, que eu falo esse controle emocional, esse controle disfuncional, eu, na verdade, eu passo a adentrar no controle da minha vida. Porque esse controle exacerbado, ele está muito ligado a frustrações, a falta de confiança, a falta de não merecimento, pessoas que já foram traídas, pessoas que já foram rejeitadas, pessoas que já foram N comportamentos. A tendência dessas pessoas, isso mesmo, uma coisa acaba levando a outra. Pessoas que não se reconhecem, pessoas que não trabalham todo esse processo, o que acontece? Ela acaba assumindo esse controle. Inclusive, tem pessoas que começam a vai fazer esses eventos de alto impacto, vai participar. Tem pessoas que vão para o hospital. Conheço pessoas que já foram para o hospital, porque ela tem um nível controlador, um comportamento controlador tão grande, que tudo aquilo que estava sendo ensinado, ela estava completamente fechada para aprender aquilo. Porque ela não confia no trabalho do outro, porque ela quer controlar o que o outro faz, não porque o outro não, porque ela não confia. Ela não confia nem na própria sombra, que dirá no outro, mas tudo isso ligado às dores, às fraturas emocionais que essa pessoa traz na sua bagagem, né? O outro vilão sabotador é a não autorresponsabilidade diante da sua vida. Sabe aquela pessoa esquiva, aquela pessoa que só concentra naquilo que é prazeroso na vida dela? Aquilo que é prazer, uma pessoa assim provavelmente também se faz. Sim, exatamente, Mi. O que acontece? Pessoas com esse comportamento, ela vai fazendo aquela ruminação, aquela maneira de querer controlar tudo e todos. E aí o que acontece? Por quê? Porque ela é a coitadinha, então tem que ser do jeito dela, porque senão as coisas não funcionam. Então, uma coisa acaba, quando vê, sabe aquele emaranhado?
confunde, a pessoa acaba indo naquela ruminação total e ligando em todas as áreas da vida. Todas as áreas acabam ficando totalmente disfuncional, justamente devido a esses sabotadores. Um vai se juntando com o outro e vai tomando formas negativas e se fortalecendo negativamente. E a tendência é só virar uma bola de neve, cada vez só piora. Se ela não passa por um processo dessa parte de consciência, tratamento, nesse processo de transformação, a tendência é o quê? As situações, a vida vai passando, né? E novos eventos vão acontecendo. Por quê? Porque tudo aquilo que não é curado aqui dentro, a tendência é se repetir em várias fases da vida. Então, o que eu gosto de dizer? Eu trabalho muito essa coisa da autorresponsabilidade, né? Então, pessoas que não são autorresponsáveis pela sua vida, ela tá sempre culpando tudo e todos pelas circunstâncias. Por quê? Ela só procura aquilo que é aquilo que é possível, aquilo que de fato é prazeroso para ela. Ela evita conflitos. Por quê? Porque ela não pensou, porque conversas difíceis e maduras, quando nós nos tornamos maduros, muitas vezes nós temos que conversar. Conversas difíceis. Por quê? São conversas de negociações, são conversas que vai, às vezes, trabalhar algum ponto de vista que para você é de um jeito, para o outro é de outro. Então, muitas vezes a gente precisa fazer conversas desafiadoras, trabalhar ali, mas justamente por quê? Porque eu preciso assumir a autorresponsabilidade diante da minha vida, diante dos meus resultados. E pessoas que não são autorresponsáveis, elas tendem a ser esquivas. Ela se concentra apenas naquilo que é prazeroso para ela. Ela está sempre procrastinando a vida dela, foge de tudo aquilo que se requer para ela fazer. E ela foge de ter todas essas conversas maduras e desafiadoras. E raramente, ela assume os seus erros diante dos resultados da sua vida. Então, ela pode estar sim. E é possível essa limpeza? Sim, e a gente consegue trazer todo esse processo de limpeza. E além desse processo de limpeza, essa cura vem também através da consciência. Quando se fala cura, a cura ela vem através de vários aspectos. Através de uma consciência, uau, eu sou autorresponsável pela minha vida, o que se requer de mim que eu aprenda sobre isso que aconteceu. Eu sou a única responsável por identificar onde eu estou na minha vida. Então, incluindo a única pessoa responsável por sair desse lugar onde eu estou. Você pode estar passando o maior desafio da sua vida. O que vai acontecer? Mesmo que você vá lá num especialista, mesmo que você vá fazer alguma cirurgia, mesmo que você vá fazer qualquer tipo de procedimento, seja ele físico, seja emocional, a pessoa vai ter que fazer a parte dela. Concorda? Vai ter que fazer a parte dela. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes vêm perguntar, Jane, qual é a garantia do seu trabalho que você realiza? Eu sempre digo, a garantia do meu trabalho que eu realizo é como um médico que faz, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Ele foi lá, ele fez a cirurgia bariátrica, ele cuidou, ele fez todos os procedimentos necessários para cuidar dessa pessoa. Todos os cuidados, inclusive o procedimento cirúrgico. E aí, o que acontece com essa pessoa que realizou esse procedimento? Ela precisa aplicar a autorresponsabilidade diante da sua vida para que ela não volte a engordar. E aí, se ela voltar a engordar, será que a culpa foi do médico? Será que a culpa... Ou ela que não olhou para a sua vida, foi trabalhar as suas emoções? Porque sim, pessoas com pensamentos, que fala pensamentos de gordice, comportamentos de gordice, se não trabalhar de dentro para fora, ela vai continuar, reduziu ali, mas ela vai continuar querendo comer com aquela disfunção. Por isso que é trabalhado de dentro para fora, né? Gente passada, como as pessoas vivem em uma prisão e nem imagina. Exatamente. Pesada, gente. Exatamente. Muitas vezes não tem nem a consciência de que ela está que é uma pessoa completamente responsável pela sua vida. Então, além de tudo isso, eu trabalho também o poder da autorresponsabilidade
com as minhas clientes, as minhas mentoradas também. Justamente porque eu sou a única responsável por sair daquela situação, por identificar aquilo que aconteceu na minha vida e por sair daquilo. Porque, por exemplo, né, voltando à parte da garantia do meu trabalho, é como ter dois, né? O meu trabalho, qual que é o meu trabalho? É reprogramar as crenças, é limpar, é harmonizar tudo isso. Então é como se fosse um copinho de água. Eu tenho um copo de água limpa e um copo de água suja. Então, o que eu vou fazendo naquele copo de água suja? Eu vou colocando água limpa, aquela água vai limpando, aquela água vai virando uma água cristalina, ela vai limpando, vai eliminando aquelas sujeiras, vai eliminando aqueles conflitos, vai eliminando tudo aquilo. E aí, o que acontece? A pessoa vem, faz todo o trabalho comigo durante aqueles 6 encontros e tudo mais. Só que lá na casa dela, ela não mudou nada, nem a sua fala não mudou nada, não aplicou nada, nada. Aí ela começa a querer voltar naquele antigo padrão, naquela mesma fala. O que vai acontecer? Ela começa a sujar tudo de novamente o copinho dela. E aí, o que tudo isso muda? A manutenção, a garantia de tudo isso é a autorresponsabilidade da pessoa diante da sua vida. Inclusive tem até o termo aqui no final que eu sempre coloco para as pessoas para fazer o termo termo de compromisso, o termo de compromisso. Né? Meu nome, né? Eu declaro para todos os fins ligados ao meu sucesso, à minha felicidade, à minha expansão de consciência, que eu me comprometo a ser uma poderosa, autorresponsável com as seguintes características. E aí, cada um vai colocar a sua característica, a pessoa vai colocar, é um termo de compromisso. Quando você se compromete com a pessoa mais importante da sua vida, é isso, Mi, todos os pensamentos sabotadores são limpos, exatamente, é isso aí, são limpos, e quando a gente assume a autorresponsabilidade dessa limpeza e de permanecer, porque, por exemplo, a Mi é um orgulho, né? A Michele é uma cliente que assim, a vida dela deu um boom aí de um acontecimento, mas o que ela fez? Ela fez todo o processo dela. E o que ela continua fazendo todos os dias? Ela continua aplicando os processos de harmonização, ela continua aplicando todo o exercitado caminho neural, ela continua... Gente, por que será? Por isso que diz, né? O que acontece com uma pessoa que ela faz um processo, ela tem um boom na vida dela? Ela eliminou esses sabotadores, limpou esses processos de sabotadores e ela não tem mais resistência. Por que uma criança, a criança quando faz um processo desse de harmonização, essa criança muda assim da noite para o dia? Porque a criança não tem resistência nenhuma a esses processos. E o porquê que muitas pessoas... Mas as pessoas, quanto mais vai passando o tempo, fica enraizado aquelas crenças dela, fica enraizado aqueles comportamentos. E aí? Quando vem algo para transformar a vida dela, a primeira coisa que ela faz é se fechar para aquelas resistências. E aí, poderosa? Que consciência é essa que está vindo a respeito desses vilões? Assumindo a autorresponsabilidade diante da vida, eu sou autorresponsabilidade pela minha vida, pelos meus resultados, sejam eles positivos ou não. Porém, a única pessoa responsável por sair e mudar tudo isso, para ir para o patamar de fato que eu escolho. Eu me permiti e pratico diariamente todas as técnicas maravilhosas dessa poderosa. Aí, tá vendo? Tá vendo por que essa poderosa, em 3 semanas... Ela deu um boom no faturamento dela de 300%. Em 3 semanas ela tinha dores no joelho. O que mais, Mi? Dores no joelho, coisas que não... Então, o que acontece na vida da gente quando a gente começa a adentrar e reconhecer tudo isso? Reconhecer, ser e perceber todos esses sabotadores que, uau! E quando acontece tudo, uau, como pode melhorar isso? Uau, isso é meu? A quem pertence isso? Isso é meu? Devolva ao remetente e pronto, não carregue, não permaneça essa carga. Só que você sim é autorresponsável diante da sua vida. Então, esse vilão, quando não se tem, esse vilão sabotador, não se tem autorresponsabilidade, a vida não muda. A pessoa faz um treinamento, faz uma coisa, faz outra, só que ela não se compromete em continuar cuidando da pessoa mais importante da sua vida, né?
pensamentos negativos que hoje já não fazem mais parte, eliminou, fez o processo para eliminar, fazem parte de mim. É isso aí, justamente porque vai vir na nossa vida todos os dias. Eu sempre digo, uau, quanto mais você cresce na sua vida, quanto mais você evolui, mais desafios vai vir. Quanto mais você expande sua vida, sua consciência, os seus negócios, mais desafios vai vir. Quanto mais você se cura, mais vai vir para você de fato contribuir ainda mais na vida de todas as pessoas ao seu redor, na sua empresa, no faturamento, em tudo, poderosas. E o 10º vilão, sabotador, que impede muitas pessoas de estar aqui. Elas vivem aqui justamente porque, poderosa, orgulho. E aí, conhece pessoas assim que é orgulhosa? Uma pessoa orgulhosa, ela tá sempre concentrada em afirmar e ruminar toda mentira dentro dela, que ela não tem problema. Na verdade, os problemas de quem precisa de ajuda são outras pessoas, mas ela não tem problema nenhum. Ela sabe muito bem como lidar com a sua vida. O problema não é com ela, é como se você estivesse falando ali com um robô. Você está falando com o robô tá assim, não, isso não é comigo. Então, essa pessoa, ela se recusa a aceitar ajuda. Essa pessoa, permissão para uma mudança de vida? Jamais, sabe por quê? Porque pessoas orgulhosas, ela tá sempre alimentando a síndrome da Gabriela. Conhece a síndrome da Gabriela? A síndrome da Gabriela é aquela música: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Ou seja, pessoas orgulhosas jamais se reconhece que é uma pessoa que necessita de ajuda. É uma pessoa que necessita olhar para a sua vida e assumir a autorresponsabilidade. É uma pessoa que necessita de ajuda. Muitas vezes essa pessoa orgulhosa, ela tá sempre querendo cuidar dos outros para ela provar que ela é uma pessoa que ela não tem problema nenhum. Ela cuida dos outros, mas ela não cuida dela não, porque ela, sabe, ela não tem problema. Inclusive, ela se recusa a aceitar ajuda porque ela também não tem problema. E ela vive essa vida. Ela sempre está afirmando, não, eu sou uma conhecedora da vida. Sou uma conhecedora da vida. Porque eu nasci assim, é desse jeito. Pau torto, morre torto. Olha só, gente, olha a crença dessas pessoas. Pau que nasce torto, torto vai morrer. Então, olha o que essas pessoas alimentam. Conhecer algumas Gabrielas durante a vida. Na minha vida também, várias Gabrielas, né? Acabam passando. Conheci também várias Gabrielas. Vira e mexe, eu continuo conhecendo. Que são pessoas orgulhosas, que elas não têm consciência diante da sua vida, diante das suas atitudes, diante dos seus comportamentos. Tão poderosa. Esse é um vilão totalmente sabotador que impede você de ser líder da sua própria vida, poderosa. Que consciência é essa, poderosa, que está vindo aí? O outro vilão que também impede é o medo. E aí, o quanto de medo que você tem diante da sua vida? Nós sabemos que tem aquele medo positivo e o medo negativo. Poderosa. Olha, de verdade, quando a gente reconhece isso, a gente sabe que a gente pode voar. A gente pode voar, fazer as coisas, porque muitas vezes o medo é que está ali para proteger a gente. Imagina, poderosa, eu sou uma motociclista. Eu sempre gostei de velocidade, nunca passei de 220 com a minha moto, viu? Só para vocês, para ficarem sabendo aí. Vocês imaginem eu andando com uma moto de 1.100 cilindradas, acima de 1.000 cilindradas, numa rodovia, uma Bandeirantes da vida, que não tivesse medo. Poderosa, o medo, ele tá ali para nos proteger. O medo, ele tá ali para a gente entender que ele tá ali para, de fato, cuidar de nós. E quando aquele medo exacerbado, ele passa a ser aquele medo paralisante, sim, se requer a gente buscar ajuda para entender que medo que é esse que está me paralisando, que ele está muito ligado
a fraturas emocionais, emoções, a dores, sofrimentos que eu vivi lá no passado. E quando a gente começa a trabalhar tudo isso acaba ficando, vem para o consciente. Sai lá do inconsciente e vem para o inconsciente. E a gente passa a ressignificar que, de fato, o medo, quando eu separo o medo positivo do medo negativo, a gente vai entender que pode ser a maior bênção que acontece na nossa vida. É equilibrar os dois de uma maneira ecológica. Uau, o medo está aqui me protegendo, o medo está aqui me incentivando, muitas vezes para eu conseguir ir para um outro patamar. Porque imagina eu lá, sem medo, andando numa rodovia, a 220 por hora, sem medo, e os carros vindo. E aí, como será que eu estaria aqui se eu não tivesse aquele medo? Contando aqui essa história para vocês. Então, por isso que ele é muito importante entender sobre esses vilões. Quando a gente reconhece qual é o nível, né, desses sabotadores, qual é o nível? Ele é um nível ali de equilíbrio ou é um nível que está realmente me paralisando? Boa noite, amiga! Seja muito bem-vinda! Que bom, sempre muito bom ter você por aqui. E aí, o outro vilão, não menos importante que os primeiros vilões, né? Sabotadores, é o que? As crenças impeditivas, aquelas crenças que impedem a gente de conquistar de fato o que a gente deseja e a falta de consciência. Então, o que acontece, poderosa? Nós temos lá a matriz da crença. Como que é uma crença, né? Ela vai se ativando dentro de nós. Tudo aquilo, poderosa, que você comunica algo, verbal ou não verbal. Porque sim, a maior parte do nosso tempo a gente está comunicando não verbalmente, através do nosso gesto, através da nossa postura, nossa fisiologia, a gente está comunicando, né? Então, por exemplo, você está lá, a gente vai identificar qual é a crença que você está comunicando através, a sua comunicação através daquilo que você fala, né? Ai, a vida é um saco, eu não sou capaz de fazer isso, gente, eu não vou nem começar a me dedicar porque a vida é um saco, isso não... Quando você comunica isso, não só verbalmente, como não verbal, através também dos seus pensamentos, o que vai acontecer? Essa comunicação, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir uma imagem. Ela vai produzir uma imagem, ali, toda a sua parte mental. Com isso, acaba virando o quê? Acaba virando uma memória aí no seu cérebro, poderosa. E o cérebro, nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é verdadeiro e o que não é, o que é fake e o que não é. Porém, quando a gente está comunicando ali, aquilo vai gerando o quê? Lembra? Você jogou o comando aqui no cérebro. Aquilo vai gerar o quê? Um sentimento dentro de você, toda essa parte do nosso coração, que é o nosso segundo cérebro. Aquilo vai vibrar o quê? O que vai vibrar em você quando você comunica? A vida é um saco. A vida é um saco. A vida é um saco. O que vai comunicar aqui dentro? Ah, é verdade, é um saco. Você só vai atrair mais daquilo, né? Eu não sou capaz. E aí, o que você está comunicando ali dentro de você? Que você é o quê? É uma pessoa vitoriosa ou é uma pessoa perdedora? E aí, o que acontece? Quando todos esses sentimentos estão vibrando ali dentro de você através dessa comunicação, na verdade, acabou de se instalar, acabou de criar uma crença aí dentro de você, poderosa. E toda crença, ela é o quê? Autorrealizável. Então, se você está comunicando que você você não é capaz, você está comunicando que você é uma perdedora, que você não é capaz de fazer aquilo, porque você não se sente merecedora. E aí, aquilo acabou de se instalar uma crença. E aquilo que talvez você estava aí desejando conquistar, você já não vai mais conquistar, justamente porque você não comunicou como uma ganhadora, como uma vencedora. Então, poderoso, o que você está comunicando aí na sua vida? Isso é um vilão. Que sabotadores você está criando aí dessas crenças que está impedindo você? Uau! Eu sou uma poderosa em ação, eu sou uma poderosa realizadora, eu sou uma poderosa consciente que eu faço as coisas acontecerem na minha vida e eu aprendo. Não saiu o resultado que eu queria, mas eu sou a pessoa mais importante da minha vida porque eu sou vitoriosa. Eu sou o eu sou. Então, o quanto de consciência que você tem dentro, o que você está comunicando, poderoso, o que está saindo da sua boca? Está saindo aí da sua boca palavras de vitória, palavras de bênção, palavras que de fato traz
consequências positivas para você, ou você está comunicando outras coisas diferente disso. E aí, que consciência é essa de você entender sobre esses vilões, esses sabotadores que impedem você? E aí, poderosa, vai perguntar, mas Jane do céu, tantos vilões que você acabou de partilhar. Bora desbloquear todos esses vilões da sua vida de maneira consciente e inconsciente. Você escolhe me desprogramar e liberar todos esses comportamentos, esses vilões sabotadores que impedem você de ser essa mulher poderosa, ser empresária, multiplicar. Você já multiplicou aí a 300%, multiplicar 1000%, 1.000.000%. Não tem limite, porque o limite das coisas é aquele limite que nós colocamos aqui dentro, devido às nossas crenças, em decorrência de tudo aquilo que eu estou comunicando verbalmente ou não verbalmente. E aí, poderosa? Isso, então já vamos lá, desprograma e atualiza tudo isso, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Então, e quanta consciência que vai vindo através disso? Então, vocês podem perguntar, mas Jane, como é que é possível mudar tudo isso? Quantos sabotadores? É possível mudar tudo isso de uma maneira muito fácil, uma maneira muito leve, de uma maneira muito tranquila. Lembra da surpresa que eu disse para vocês que eu iria compartilhar com vocês para quem chegasse aqui no final? E essa surpresa maravilhosa, poderosa. Tem que falar maravilhosa, porque eu de fato, eu amo o que eu faço. Eu sei tudo aquilo que eu fiz, porque como mentora eu não fui aquela pessoa que eu fui lá e fiz um curso, aprendi sobre aquilo. Eu passei por esse processo, eu vivenciei esse processo, eu de fato vivi cada fase do casulo, sabe? Para me tornar a Libela, cada fase do casulo. Então eu falo por mim, porque eu vivenciei exatamente todos os processos. Então eu falo com propriedade. É possível vocês mudarem isso, sim. Através do método, né? O método líder de si. É um método método próprio que eu criei, onde a gente vai trabalhar em 6 encontros, todas essas partes, né? Do seu ser infinito, toda a parte de questão de valores, toda a parte de crenças para identificar isso, para a gente desprogramar isso, para a gente fazer essa limpeza, para a gente trabalhar tudo aquilo que está lá no inconsciente, trazendo para o consciente, reprogramando tudo isso, liberando e se reconectando, harmonizando de uma maneira muito diferente e trazendo o quê? Tudo isso com ferramentas práticas, poderosas e que vai trazer todo esse processo de expansão de consciência para que você realmente se torne a líder, dona da sua própria vida, com prazer e alegria de viver. Vivendo de fato o seu real propósito. E aí o que acontece? Essa mentoria, né, é uma mentoria em grupo que eu realizo, que ela já havia encerrado. Muitas pessoas me pediram, Jane, mas faz lá, não dá para você preparar. Então eu preparei isso a pedido de várias poderosas, que essa mentoria, por apenas 24 horas, eu estarei oferecendo elas por R$ 1.497, apenas por 24 horas para quem está aqui e para quem também recebeu, através da minha lista de transmissão, todo esse, né, essa super oferta, essa super condição especial, porque poderosa, o quanto que vale a nossa vida, ter saúde emocional, o quanto que vale a nossa vida, eu mudar tudo aquilo que já não faz mais sentido para mim, o quanto que vale a minha vida, eu eliminar peso. Quando a gente fala peso, obesidade mental, obesidade, né, do corpo, obesidade das minhas células. E o quanto que vale isso? Eu chegar onde eu desejo chegar, eu escolher atingir o patamar que eu sempre escolhi, eu saí daqueles padrões limitantes que a sociedade colocou, que a família colocou dentro das possibilidades que eles também tinham dentro de um padrão limitante. E com isso, a gente quebrar barreiras até de questões de doenças de hereditariedade, porque tudo isso ajuda imensamente a nossa vida, porque quando a gente quebra aquele padrão antigo, tudo muda na nossa vida. A nossa saúde, o nosso peso, as nossas emoções, nosso nível de felicidade, tudo aquilo que de fato estavam lá estagnados de maneira consciente e de maneira inconsciente, a gente consegue trabalhar através dessa mentoria. Então, quanto que vale isso para a vida da gente?
Então, o valor já estava no valor normal, essa mentoria em grupo, R$ 3.500, e eu abri essa condição por apenas 24 horas, por isso que eu coloquei lá, no final da live vai ter uma super oferta especial. Então, quanto que vale? Você ter mais tempo para você dedicar realmente, de fato, a sua vida como uma mulher poderosa, uma mulher valiosa, uma joia preciosa, você trabalhando, conquistando tudo na sua vida com equilíbrio de maneira ecológica, então poderosa. O link, só confirma para mim, Karine, o link já está lá na bio, porque estava o link antigo, já está lá na minha bio, o link atualizado com o valor, então poderosa. Caso vocês entrem aí no meu Instagram e o link ainda estiver com o valor de R$ 3.500, é só vocês encaminharem para mim o direct, que eu já vou passar o link com essa promoção super mega especial que eu preparei para vocês que estão aqui, mas vai ficar ativo por apenas 24 horas. Combinado? Então, e aí? Será que faz sentido para você? Se esse for o momento de você, né, escolher ser essa contribuição para sua própria vida e chegar em patamares muito diferenciado de tudo aquilo que você vinha conquistando na sua vida, uau, o momento é agora, a possibilidade é agora, porque depois de 24 horas já vai voltar o valor normal, o valor de R$ 3.500 à vista ou R$ 4.000 parcelado. Então, poderosa. É uma escolha, você pode escolher mudar de vida, você pode escolher uma vida mais saudável, você pode escolher ser tudo aquilo que você deseja ser. Você pode escolher viver a sua vida com prazer, com alegria. É apenas uma escolha. E se eu for essa mentora que já passou por todos esses processos, por todos esses casulos, eu vou pegar na sua mão, passo a passo, para você se tornar essa poderosa que você sempre escolheu se tornar, junto comigo. Porque você vai estar comigo, de mãos dadas comigo, para a gente atingir o outro patamar de vida. Combinado? Então, poderosa, é isso. A nossa live, né, chegou aqui ao fim. Então, corre lá se você ainda não teve a oportunidade, né, aquele valor, o valor que eu havia colocado. É isso aí, a melhor escolha é desbloquear todos esses vilões. Exatamente. Quanto que isso vale para nossa vida, né, Mil? Quanto que isso vale para nossa vida emocional, para nossa vida mental, para nossa vida espiritual, quando a gente fala os nossos pilares, os tripés da vida, né? Para nossa vida profissional, para nossa vida sexual. Gente, você não tem noção, porque quando a gente desbloqueia em tudo, vai desbloqueando, igual o efeito dominó, desbloqueou aqui, vai desbloqueando tudo, e você realmente se torna uma poderosa realizadora, uma poderosa em ação. Então, e aí? O que vocês acharam em relação a esse aprendizado de hoje? Qual foi o que vocês acreditam que isso contribuiu na vida de vocês, né? Escreve aí para eu saber, justamente para que eu possa continuar preparando ainda mais conteúdos de valor, conteúdos que geram transformação, conteúdos que traz consciência, conteúdos que te levam para uma vida de prosperidade. Quando a gente fala prosperidade em todas as áreas da vida, prosperidade de amor, prosperidade de felicidade, prosperidade de união, prosperidade de harmonização e prosperidade de din-din. Porque quando nós estamos aqui totalmente harmonizados, equilibrados, tudo vem para nossa vida com facilidade, alegria e glória. E aí? Vocês escolhem isso? Isso fez sentido para vocês? Foi uma contribuição essa aula aí para vocês? Eu sou imensamente grata por ter feito esse procedimento. Então, Mi, sempre muito bem-vinda, sempre muito bem-vinda. E assim, eu sou muito orgulhosa de você, porque você fez o processo e continua fazendo o quê? A manutenção disso, justamente continua nesse processo de harmonização, continua nesse processo de estar cada vez mais harmonizada e alinhada com a sua melhor versão, que é a sua versão da sua verdadeira essência de ser, não é? Sempre aprendi a cada live, cada sessão. Hoje, esses vilões não te pertencem, já devolve ao remetente. É isso, fez muito sentido, é isso. Então vamos já
e escolher desprogramar tudo aquilo que já não faz mais sentido para você. E poderosa, se for uma contribuição para você e que você deseja fazer parte desse grupo de poderosos realizadores, poderosos em ação, entre em contato, ou me encaminhe um direct e a gente se vê lá do outro lado. Combinado? Então, um beijo grande aí para vocês, uma boa noite. Depois esse vídeo vai subir lá também no meu canal do YouTube. Então, se vocês ainda não conhecem o meu canal do YouTube, é Jane Hanso Oficial. Toda essa parte dos vilões que vocês podem estar depois revendo tudo isso, fazendo anotações, revendo sobre a questão de comportamentos, para trazer ainda mais consciência disso para vocês. Então, um beijo grande, uma ótima noite aí para vocês e uma excelente semana. E como pode melhorar ainda mais essa semana aí para vocês, repleta de produtividade, de coisas boas aí na vida de vocês. Boa noite, poderosas. Tchau, tchau.